Nova Zelândia, Alemanha e Taiwan, o que esses três lugares têm em comum? Eles mostraram para o mundo que ações rápidas e eficientes podem sim controlar o avanço do novo coronavírus. E os três são liderados por mulheres. No giro de hoje, a gente vai falar sobre os exemplos que deram certo no combate à pandemia. O termo direito, o thriller começa com o professor Adão de grandes proporções. Eliminar o vírus. Esse foi o foco da Nova Zelândia no combate à pandemia do novo coronavírus. O país, com um pouco mais de 5 milhões de habitantes, optou por adotar uma das restrições mais severas no mundo, quando os casos confirmados não passavam de algumas dezenas. E as medidas surtiram efeito. E como isso foi feito, A Nova Zelândia fechou as suas fronteiras, determinou o cumprimento obrigatório da quarentena para qualquer pessoa que chegasse ao país e provocou o bloqueio total, o lockdown. Com isso, todos os serviços considerados não essenciais tiveram que ser fechados. Escolas, escritórios, bares e restaurantes encerraram momentaneamente as suas atividades e até o delivery ficou proibido. Além disso, o país também aplicou um sistema de testagem e monitoramento da população, rastreando ali quem tivesse testado positivo para a Covid-19. E quem descumprisse a determinação estava sujeito a passar alguns dias na cadeia. A boa notícia é que depois de 5 semanas, a primeira-ministra Jacinda Ardern anunciou o fim da transmissão comunitária do coronavírus no país, flexibilizando pouco a pouco as medidas de restrição. E segundo dados do governo neozelandês, foram registrados 1.497 casos da Covid-19 no país. Desse total, 1.386 pacientes se recuperaram e 21 não resistiram. Em entrevista ao programa Fantástico da Rede Globo, o professor Michael Baker, que ajudou a formular as políticas de saúde da Nova Zelândia, disse que o alinhamento entre a ciência e um bom governo foi essencial no enfrentamento à pandemia. Com transparência e informação, Jacinda Ardern conquistou a confiança da população. E agora que a retomada da normalidade parece estar mais próxima, ela anunciou uma nova medida. Cortou em 20% o seu salário de outros deputados pelo prazo de 6 meses, um ato simbólico de solidariedade aos cidadãos impactados pela crise sanitária. E outro país que merece destaque no enfrentamento à pandemia é a Alemanha, que também adotou medidas de contenção ao coronavírus logo que os primeiros casos começaram a aparecer no país. Além do lockdown, uma das ações iniciais que ganhou destaque pela eficiência no controle do vírus foi a testagem em massa da população. E isso foi feito para identificar e monitorar as pessoas que estavam contaminadas e aquelas que eram assintomáticas, ou seja, que estavam contaminadas pelo vírus, mas não tinham sintomas da Covid-19. Além disso, o governo alemão já estava preparado para um aumento no número de pacientes, com uma grande disponibilidade de leitos e de unidades de terapia intensiva. E o número total de casos confirmados na Alemanha nesta segunda-feira é de 169.575 e o de mortes em decorrência da doença é de 7.417. Segundo o governo alemão, desde o início da epidemia no país, cerca de 145 mil pessoas se recuperaram da doença. E o poder de articulação da chanceler alemã Angela Merkel com estados e municípios planejando ações conjuntas e com suporte financeiro foi elogiado por especialistas. Hoje o país já se prepara para uma abertura gradual da economia, mantendo protocolos de segurança e de distanciamento entre as pessoas. E a agilidade também foi uma estratégia adotada por Taiwan para mitigar os efeitos do novo coronavírus. As primeiras medidas foram adotadas no mês de janeiro, quando o mundo sequer tinha conhecimento da batalha que estava prestes a enfrentar. À época, a ilha chinesa já monitorava os passageiros vindos de Wuhan, onde a pandemia começou. E quando os primeiros casos começaram a ser relatados, a estratégia em saúde passou da contenção para o distanciamento social para interromper o avanço do contágio. E a ciência e a comunicação também foram peças centrais aqui. Depois da epidemia de SARS que tomou a China entre 2002 e 2003, a ilha chinesa criou um centro de comando de saúde nacional para pesquisas e compartilhamento de dados entre especialistas. E isso facilitou o monitoramento agora da pandemia e a tomada de decisões mais assertivas. E apesar da proximidade com a China, a ilha registrou poucos casos da doença. Segundo dados periódicos da Universidade Johns Hopkins,
Taiwan registrou 440 casos da doença e 7 mortes. No entanto, é importante destacar que uma medida gerou polêmica mundo afora. Alguns países asiáticos, entre eles Taiwan e a China, adotaram um sistema de monitoramento da população via celular. E isso despertou dúvidas sobre uma possível tentativa de controle de dados. Rastrear, testar e isolar para evitar a disseminação. De forma geral, essas foram as estratégias adotadas por esses 3 locais para controlar o avanço do novo coronavírus. Estratégias que têm sido muito elogiadas mundo afora e que colocaram em destaque as suas lideranças. Todas mulheres, vale destacar. Um trabalho realizado em conjunto entre o governo, a ciência e a população em um só discurso. Uma realidade que desespera quando a gente vê o exemplo que o Brasil está construindo mundo afora, na contramão e em conflito com tudo que parece certo. Segundo o último boletim do Ministério da Saúde, o Brasil tem hoje mais de 162 mil casos confirmados da doença, mais de 11 mil mortes e mais de 64 mil pacientes recuperados. A gente sabe que existe uma subnotificação nesses números, o que faz com que a estimativa real de casos seja ainda maior. E é claro que é importante a gente relativizar o potencial econômico e o tamanho da população desses 3 lugares que a gente citou no vídeo para entender por que as medidas foram efetivas e por que elas tiveram apoio da população. Só a Nova Zelândia, por exemplo, equivale à cidade do Rio de Janeiro. Mas olhar para os casos que deram certo é importante para a gente identificar oportunidades e, quem sabe, adaptar algumas dessas medidas em proporções menores, em âmbitos estaduais e municipais. Por hoje é isso e a gente se encontra de forma remota em mais um Giro Catraca Livre.